Olá, pessoal! Preparem-se, porque o que vamos desvendar hoje pode mudar tudo o que você pensa sobre o futuro do Brasil. Esqueça as notícias superficiais. Estamos prestes a mergulhar em um abismo de incertezas que poucos estão enxergando. Você sente o ar pesado? Uma sombra se aproxima silenciosa, mas com o potencial de abalar as estruturas da nossa economia e da sua vida. Não estamos falando de uma crise comum, mas de algo que foi anunciado, declarado, mas que a maioria de nós ainda não parou para pensar na dimensão real do problema. O maior pepino de todos está chegando, e ele vem de onde menos se espera, dos Estados Unidos. Nos últimos dias, a notícia que dominou os noticiários foi a imposição de tarifas de 50% pelos Estados Unidos sobre o Brasil, com efetivação prevista para 1º de agosto. Mas isso é só a ponta do iceberg. O que muitos não sabem é que, se o Brasil ousar retaliar com tarifas próprias, o ex-presidente Donald Trump já avisou. Ele dobrará as tarifas para 100%. Imagine o impacto disso nas nossas exportações, na nossa indústria, no seu bolso. É um cenário que beira o catastrófico. Mas a situação é ainda mais complexa. Por trás dessa ameaça iminente, existe uma investigação comercial profunda, conduzida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, baseada na temida Seção 301 da Lei Comercial Americana. E é aqui que o mistério e o perigo se aprofundam. A Seção 301 não é brincadeira. Ela é uma ferramenta jurídica poderosa que permite aos a investigar e retaliar práticas comerciais que consideram injustas ou prejudiciais aos seus interesses. A pergunta que não quer calar é: o Brasil é o primeiro a enfrentar essa fúria? A resposta é um sonoro não. Essa investigação já foi usada contra diversos países, incluindo a União Europeia, França, Vietnã, Índia e até mesmo o Reino Unido. Em alguns casos não deu em nada. Em outros, o resultado foi devastador. Se você quer entender cada passo dessa escalada e como ela pode te afetar, inscreva-se no canal agora mesmo. Não perca nenhum detalhe dessa história que está se desenrolando. O caso mais emblemático, o mais assustador, é o da China. Desde 2017, sob a administração Trump, os EUA iniciaram uma série de investigações contra Pequim, alegando transferência forçada de tecnologia e violação de propriedade intelectual. As ações tomadas foram brutais. Tarifas adicionais de 7,5% a 25% sobre mais de 370 bilhões de dólares em importações chinesas. Isso desencadeou uma guerra comercial sem precedentes, com a China retaliando e o impacto sendo sentido globalmente. A administração Biden, mesmo após a saída de Trump, manteve e até aumentou algumas dessas tarifas, chegando a 100% em setores estratégicos como veículos elétricos. Mais recentemente, em 2024 e 2025, os EUs abriram novas frentes contra a China, investigando os setores marítimo, logístico, de construção naval e de semicondutores, impondo tarifas portuárias significativas e restrições. Quando os americanos cismam com um país, o negócio fica sério. Agora, a pergunta que nos assombra: o que os Estados Unidos podem concluir dessa investigação contra o Brasil? E mais importante, quais ações eles poderiam tomar? As prováveis conclusões, baseadas no histórico da Seção 301, são alarmantes. Práticas comerciais desleais. Os EBOCEM alegam que o Brasil impõe restrições a empresas americanas de mídia e serviços de pagamento eletrônico, como o Pix, limitando a competitividade de gigantes como Visa e Mastercard. Tarifas preferenciais. As tarifas reduzidas concedidas pelo Brasil a parceiros do Mercosul supostamente colocam as exportações americanas em desvantagem. Propriedade intelectual. A proteção inadequada à propriedade intelectual no Brasil é um tema recorrente, e os EUA podem alegar falhas na nossa legislação. Acesso ao mercado de etanol. Restrições à entrada de etanol americano no mercado brasileiro, com cotas e tarifas, são vistas como barreiras injustas. Questões ambientais. Embora menos convencionais, os EUA podem alegar que a proteção inadequada da flora brasileira afeta a competitividade de produtos americanos como madeira e agricultura. Se você está achando isso chocante, espere para ver o que vem a seguir. Deixe o like neste vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo informações cruciais como essa para você.
Se os Ecuba decidirem que há coisa errada aqui, as medidas que eles poderiam tomar são assustadoras. Além dos 50% já anunciados, eles podem impor tarifas específicas sobre produtos brasileiros, como soja, carne, etanol e manufaturados, tornando-os inviáveis no mercado americano. Podem limitar a quantidade de produtos brasileiros que entram nos ISAPs e IWA, sufocando nossas exportações. O Brasil pode ser suspenso do Sistema Geral de Preferências, SGP, que concede benefícios tarifários a países em desenvolvimento, elevando drasticamente os custos de exportação. Em casos extremos, a importação de certos produtos brasileiros, como madeira e agrícolas ligados à destruição da flora, pode ser totalmente proibida. No pior dos cenários, os EUA podem ir além das medidas comerciais, impedindo o acesso de pessoas ao sistema financeiro global, bloqueando o GPS e até proibindo aeronaves brasileiras no espaço aéreo americano. Sim, tudo isso está na mesa. Diante desse panorama sombrio, os analistas trabalham com 3 cenários principais. Nenhuma sanção, 20% de probabilidade. O Brasil contestaria as alegações com evidências sólidas ou negociaria concessões que satisfizessem os IOM. Impacto: praticamente nenhum. Sanções severas, 30% de probabilidade. Os EUA adotariam uma postura incisiva, impondo tarifas altíssimas, suspendendo acordos e afetando severamente nossas exportações. Impacto: perda significativa de mercado, efeitos econômicos desagradáveis e duradouros. Sanções moderadas em meio a uma negociação, 50% de probabilidade. Este é o cenário mais provável. Os EUA concluem que algumas práticas brasileiras são desleais e impõem tarifas adicionais ou cotas limitadas, mas negociam um acordo para evitar uma escalada. Impacto: aumento no custo de exportação para setores específicos, mas sem ruptura total das relações comerciais. Apesar da maior probabilidade ser de sanções moderadas, a chance de sanções severas não é pequena. Você está preparado para o pior? Deixe seu comentário com a sua opinião sobre o cenário mais provável. A pergunta que fica é: se o cenário mais provável é o de sanções moderadas, por que nos preocupar tanto? Porque 30% de probabilidade de sanções severas não é uma proporção pequena. E se o pior acontecer? Como um indivíduo brasileiro pode se proteger em um cenário de desvalorização do real, aumento da inflação, volatilidade no mercado financeiro e dificuldades para setores dependentes do comércio com os Elecomunsarekiwa? A sua mentalidade é a chave. Não deixe o medo paralisar você. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que todos estejam cientes do que pode vir e comecem a se preparar. Enquanto a maioria se lamenta e espera o pior, o visionário vê a crise como uma oportunidade. A volatilidade e o caos são momentos de faturar, de inovar. Pense nisso. Quem tem uma mente pequena desiste. Quem é esperto busca se proteger. Mas o visionário, ele se pergunta: o que posso fazer para ganhar dinheiro neste cenário? Ele aprende, ele observa, ele se reinventa. Ele transforma o problema em solução, a crise em oportunidade. A história está cheia de exemplos de quem prosperou em meio ao caos. A questão não é se as sanções virão, mas como você vai se posicionar diante delas. O futuro é incerto, mas uma coisa é clara: a complacência pode ser o seu maior inimigo. Esteja atento, esteja preparado e, acima de tudo, seja um visionário. Porque no jogo da economia global, a única certeza é a mudança. E quem não se adapta, fica para trás.